Para todo o Brasil. O que tem para hoje aí? Isso. Que música é essa? Ah, essa é bonita. Hoje eu acordei de manhã, aliás, viajei essa noite, e de manhã bem cedinho eu fui para Brasília. Faleceu o pai da Milce. A Milce, aquela moça, aquela senhora que trabalha comigo há muito tempo, quase 5 anos. E hoje eu vivi uma experiência bem diferente das experiências que tenho vivido nos últimos tempos. Fui lá em Valparaíso, uma cidade de Goiás, pertinho de Brasília, onde tem o crematório. Então acordei de manhã cedinho, peguei o avião, cheguei em Brasília, por volta de meio-dia mais ou menos, e o corpo do seu Márcio chegou às 14 horas, aliás, 13 horas. E interessante porque quando eu cheguei naquele crematório eu não conhecia. Já tinha ido em outros crematórios, mas aquele não conhecia. De repente eu me vi sozinho, no meio do crematório, apenas 2 funcionários ali. E aí eu perguntei sobre o senhor Márcio, a família, está previsto para as 14 horas. Vai ficar das 14 até as 16, depois tem a cerimônia. O senhor pode aguardar. Ok. E aí eu fui. Sentei ali no jardim, um fundo musical bem fúnebre, tipo esse daqui assim, tocando. 8 capelas. Ele iria ficar na capela número 7. E no meio do crematório, o cemitério. E fazia muito tempo que eu não fazia uma reflexão tão profunda sobre a minha vida. Aproveitei que não ia comer mesmo, porque não tinha condições. Eu vou esperar, vou oferecer esse sacrifício da fome e vou refletir um pouquinho sobre a minha vida. E comecei a caminhar em volta daquelas capelas vazias e tive muita curiosidade de conhecer aonde tem o forno que faz a cremação. E de repente eu perguntei assim para Deus, falei, Deus, é tão difícil falar sobre a morte, eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Eu já tenho 11 anos de padre, já falei em tantos velórios sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre a morte. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a morte. Porque é uma coisa tão complicada, é um mistério tão grandioso. Por mais que a gente queira entender, a gente diz que entende, mas não entende. E é dor, e é sofrimento, e é uma mistura de sentimento, como por exemplo saudade. Você não sabe se você está triste, se você está com saudade, se você está angustiado, se você está deprimido. É uma confusão de sentimentos que causa na gente. Quem já passou por essa experiência de perder um parente, um filho, um pai, uma mãe, sabe o que eu estou dizendo. E daí, de repente, eu olhei para uma árvore bonita na minha frente, um vento. E aí uma inspiração que dizia para mim o seguinte, olha, Padre Alessandro, a morte é mais ou menos assim. E fui escutando aquela voz que dizia para mim, me explicando como é que funcionava a morte. A morte é uma junção de 2 coisas muito interessantes. O homem é como uma árvore. Deus planta uma semente no meio da floresta, e esta semente cresce, enraiza, dá o tronco, os galhos, as folhas, os frutos. Fica uma árvore bonita. Mas esta árvore não é eterna. Ela dura por algum tempo. Algumas árvores duram 20 anos, outras 30, outros 40, outros 50. Mas chegará um momento que o fogo vai queimar esta árvore. E por mais forte que ela seja, por mais que o tronco seja robusto, quando tem uma queimada na floresta, a queimada faz o quê?
devasta, queima tudo. Os passarinhos vão embora, os animais correm do fogo, da queimada. Até o leão, que é o rei da selva, tem medo do fogo, vai embora. A árvore fica ali, ela não consegue sair. O fogo vem e queima toda esta árvore. As folhas, os frutos, o galho, o tronco. É muito interessante porque ninguém de nós vai ficar isento dessa queimada, desse fogo, que chega em algum momento da nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Esta metáfora, esta comparação, esta analogia é muito interessante. O fogo vem, queima toda a floresta, toda a árvore é queimada. E morre a árvore, você olha, toda queimada. Só que tem um detalhe, eu disse que esta árvore foi uma semente plantada alguns anos atrás, e quem plantou esta semente, esta árvore, foi Deus. E quando Deus planta a semente, quando Deus planta esta árvore, ela cresce, fica bonita, é queimada, mas ela foi plantada por Deus. O fogo não consegue queimar as suas raízes. Queima o galho, ou os galhos, as folhas, os troncos, mas a raiz não queima, porque está protegida pela terra. Depois de um tempo da queimada, vem a chuva, e aí esta árvore brota de novo, porque a raiz não morre. Nós vamos deixar esta vida, nós vamos morrer um dia, mas a nossa raiz não. Porque nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos na vida eterna. Quem tem fé, quem acredita na vida eterna, acontece isso. A gente renasce. Aí renascer é ressuscitar.